Olá, estamos aqui hoje para discutir os conceitos básicos de adubação de café. Material que a gente vai apresentar na reunião do grupo de técnicos do IDR Paraná, treino visita, agora no mês de julho de 2021. E como eu costumo postar essas gravações no canal do YouTube, e muitas vezes outras pessoas de outras regiões possam assistir e não me conhecem, então eu vou me apresentar. Eu sou Otávio Oliveira da Luz, engenheiro agrônomo do IDR Paraná, com especialização em cafeicultura, e trabalho aqui no município de Carlópolis. Então, vamos começar a nossa conversa. Vou compartilhar aqui o material, para ficar mais fácil da gente conversar, Então, o que a gente vai conversar hoje seria sobre adubação do cafeeiro, A gente vai rever alguns conceitos básicos da questão de adubação. É assunto que a gente já tem discutido muito, todos os anos trabalho um pouco, discuto sobre adubação no café, E hoje a gente vai discutir alguns conceitos básicos para facilitar, para ter mais sucesso na adubação. Primeiro, a gente queria conversar com vocês, O que é adubação do café? Adubação do café é uma fórmula muito simples, Você vê a necessidade da planta, menos o que tem no solo, é igual a adubação. Quer dizer, faltou, a gente coloca adubação, Só que não é assim tão simples, Então, ela modifica um pouco. Então, vamos ver a necessidade da planta. A necessidade da planta, pesquisadores já há muito tempo atrás já fizeram essa pesquisa, Então, o que eles fazem? Eles pegam um pé de café com meio ano de idade, depois com um ano, depois com um ano e meio, com 2 anos e meio, com 3 anos e meio, 4 anos e meio, 6 anos e meio, até 7 anos e meio. Então, cada fase da época do café, da vida do café, eles arrancam o pé do café com raiz, tudo, lava bem, sistema radicular, e eles fazem uma pesagem. Então, com meio ano, com um ano e meio já começa a aparecer mais aqui. Então, aqui no caso, são 2 plantas, uma cova com 2 plantas, de modo que, à medida que vai crescendo o pé de café, naturalmente vai aumentando o peso do café. Isso aqui, matéria seca. Até que chega lá com uma faixa de 6 anos e meio para 7 anos, ele estabiliza, No caso aqui, em torno de 20, quase 28 quilos de matéria seca. Isso significa que nós teríamos que multiplicar isso aí, pelo menos, isso vai dar de 70 a 80 quilos o peso de um pé de café sem secar, E secando vai dar mais ou menos isso aí. Então, eles determinam e aí eles calculam, pega essa matéria seca e determina quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, cálcio, magnésio tem. Então, ele vai vendo quanto que a planta precisa, para desenvolver. E aqui é interessante que com uma faixa de 6 anos e meio, 7 anos, ele se estabiliza a planta. A tendência aqui depois é subir e descer um pouquinho. Observa aqui que é a produção, Então, com 2 anos e meio tem a primeira produção. Então, esse tracejado aqui é a quantidade de matéria seca em grãos de café. Depois cai um pouco a produção, depois sobe, depois cai. É a tal da bianualidade do café. Então, aqui a gente tem o quanto que a planta exige para produzir os grãos e o total da planta. Isso aqui é um gráfico bastante conhecido, do que se calcula para ver o que a planta exige para desenvolver. E aqui a gente tem outro trabalho onde mostra já calculada a porcentagem de nutriente, aqui considerando que foi pego uma planta, foi cortado a 40 centímetros uma recepa e foi calculado tudo que tirou da planta, quanto deu de nitrogênio. Isso aqui é em 1 hectare, considerando perto de 2.000 covas por hectare, Então, aqui você tem 320 kg de nitrogênio, 18 de fósforo, 286 de potássio, cálcio, 149, 60 de magnésio e 10 de enxofre. Então, aqui dá uma ideia para nós qual que é a exigência da planta. Então, a exigência da planta, os pesquisadores calculam basicamente por isso aqui, E aí se chega a um cálculo da necessidade de nutriente, no caso aqui, para a vegetação. Esse quadro aqui é desenvolvido pelo pessoal do IAPAR,
né? E dependendo da quantidade de planta por hectare, a quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio e magnésio que existe. Então, tem esse quadro aqui para vegetação. E para frutificação, usa-se outro quadro aqui, né? Então, em 1.000 kg de café em coco, se necessita de 22 kg de N, 2,6 kg de fósforo, 36 de potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e aqui foi colocado aqui alguns micronutrientes, zinco e boro, que é o mais exigido pelo café, tá? Então, você tem um quadro de exigência. Esse quadro de exigência, no caso aqui do IAPAR, existe da EPAMIG, existe da CAT, então cada empresa de pesquisa de café tem um que são parecidos. E isso aqui é feito as calibrações, os testes, o experimento, e eles vão fazendo melhorias, né? No caso da EPAMIG, já está na quinta versão já, né? O IAPAR não mudou aqui, mais existe. Então, vai se fazendo mais ou menos de acordo com a exigência da planta, vai se fazendo um cálculo das necessidades, né? E aí existe correções baseado em algumas coisas que a gente vai fazendo, em alguma perda, né? Tipo de adubo, a gente vai ver um pouco mais para frente. Aí, o que tem no solo? O que tem no solo, a gente vai depender de ver isso aqui, a análise de solo, tá? No caso aqui, é esse casal aqui, do bairro da Cachoeira, ele desenvolveu uma broca, né? uma sonda para ele fazer, ele fez de cano, e ele está com 2 baldes, vai fazer de 0 a 20 e de 20 a 40. E a esposa dele, a Jeane, toma com o caderno, vai fazendo anotações, né? Isso aqui é uma homenagem à Jeane. A Jeane, infelizmente, não está entre nós mais. Ela faleceu no começo de 2000, até antes da pandemia, né? Um problema de saúde que ela tinha, tá? Infelizmente, era uma das mulheres do café mais atuante do grupo. E mais uma tragédia na família. Há uns 2 meses, faleceu também, que fazia parte do grupo, do mesmo bairro, a Lucicreia, que é tia do Edrinho, né? Que aparece aqui, não, que é o marido da Jeane, tá? Então, isso aqui é uma análise de solo, é a única maneira de a gente saber como é que está o solo, né? E aí vem o resultado dessa forma, e baseado no resultado da análise de solo, na necessidade da planta que a gente conhece, né? Que os pesquisadores já determinou para a gente vai chegando perto da adubação. Só que é necessidade da planta, menos do que a planta que tem no solo, é adubação. Só que você tem que multiplicar por um fator F. E esse fator F é que vai dar os acertos que a gente tem que fazer na adubação. O fator F são as perdas, né? Então, a primeira perda que a gente conversa é sobre a volatilização. Volatilização é a passagem de um produto da fase sólida ou líquida para gasosa, né? Então, no caso aqui, no caso do fertilizante, o que se volatiliza mais é a ureia, né? Então, se você jogar a ureia com umidade e depois abrir sol, ela volatiliza muito, perde muito, tá? Então, é um dos adubos que mais perde. Se você pega, tipo, um nitrato, praticamente não perde nada, tá? Então, a volatilização, você consegue reduzir ela, ou optando por uma forma de adubo que volatiliza menos, ou usando até um que volatiliza, como a ureia, né? Que é um dos adubos nitrogenados mais barato, mas aplicando de forma correta, de modo a evitar a perda por volatilização. A outra perda é a lixiviação. A lixiviação é a lavagem do adubo, né, para as áreas mais profundas do solo, né? Você joga o adubo, aí chove muito, esse adubo desce para a parte profunda do solo, onde a raiz não pega mais, né? A gente chama isso de lixiviação. Ocorre muito com potássio, ocorre muito com alguns nitrogenados, principalmente o nitrato, tá? Então, aí você começa a determinar qual fonte de adubo utilizar. Por exemplo, se é uma época chuvosa, você não vai usar o nitrato, que lixivia mais. Se é uma época um pouco mais seca,
normalmente a última adubação nitrogenada, que já está entrando na seca, você pode usar um nitrato, porque ele lixivia, mas como tem menos água, ele não vai ter problema de lixiviar. E ele tem a vantagem que ele consegue ser aproveitado com pouca umidade, tá? Então, às vezes, nas primeiras adubações, você usa um adubo tipo ureia ou sulfato. Nas últimas, que é a época mais seca, que não tem problema de lixiviação, você pode usar um outro adubo que seja mais eficiente, com menos água, tá? Outra perda é a fixação. A fixação, ela ocorre muito com o fósforo, que é, na verdade, o adubo você coloca na terra e ele gruda, de certa forma, tão forte com argila que a planta não consegue absorver. Ocorre muito com fósforo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que jogar o fósforo, aplicar o fósforo no local certo, próximo da raiz, e em quantidade correta. E a outra maneira é você aplicar o fósforo de maneira orgânica, que vai liberando aos poucos e vai, assim que vai liberando, na solução do solo, a planta vai aproveitando, né? E fixa menos. Sem esquecer que a questão do pH também é importante. A correção do pH ajuda a aproveitamento melhor do fósforo, que é um dos adubos que é mais fixado. E a outra perda é a erosão, né? A erosão é o arrastamento do adubo que você aplica pela enxurrada, né? E por que ocorre enxurrada? Ocorre enxurrada normalmente devido ao solo mal preparado, mal estruturado, mal protegido, tá? Então, você consegue evitar a erosão, você estruturando o solo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, você estrutura o solo com raiz e matéria orgânica, basicamente, né? E aí a água infiltra no solo, você tem a água armazenada para fornecer para a planta na época de estiagem e não carrega o adubo embora, tá? Então, essas são as 4 principais perdas que a gente tem que considerar no momento de você fazer a adubação e você fazer prática que minimiza tudo isso aqui, tá? Então, isso é extremamente importante a hora que você for pensar na adubação. E falando em adubação, a gente falou já o que tem, que é constituído os nutrientes do cafeiro, né? Agora vamos ver, na verdade, um pé de café, qual que é a formação dele, o que é constituído. Se você pegar um pé de café, 95% da planta é orgânico, né? Tem carbono, 45%, que vem da atmosfera, né? Você tem a disponível na atmosfera. Você tem o oxigênio, que também é uma quantidade grande, que vem do solo e da atmosfera, e o hidrogênio, né, que vem da atmosfera, através da água, da chuva, tá? E 5% são minerais. Então, veja bem que os minerais que a gente vai trabalhar na questão de adubação é 5% da composição da planta do café. E observar que esses minerais você vai trabalhar no solo, né? Já tem o estoque natural do solo e você vai colocar no solo aquilo que está faltando para você, né? Vai faltar para a planta. Então, por isso, a gente vai conversar um pouco sobre solo, tá? Um outro detalhe importante na adubação, né? O solo é a base, né? Isso aqui eu gosto de usar muito esse slide aqui do professor Witt, Manfredo Witt, né? Que ele coloca que o solo é a base do fator de produtividade. Se você trabalhar bem o solo, você vai facilitar trabalhar com as questões climáticas, com variedade, praga e doença, fica tudo mais fácil. E se você trabalhar bem o solo, fica muito fácil de você ter sucesso com as adubações. Então, vamos ver um pouco de solo, né? Isso aqui é um esquema de um solo ideal, né? Muito já conversado, né? Que um solo ideal, a metade do volume dele seria sólido, né? Dessa metade, em torno de 45% minerais e 5%, no caso aqui está 4%, de matéria orgânica. Vamos falar em 45 e 5, fica mais fácil de guardar. Então, 5% de matéria orgânica. Aqui já começa a gente se preocupar, né? Porque você vai pegar um solo nosso, difícil às vezes você achar um solo com 2, 3% de matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica do nosso solo é baixa e a gente vai ver o que isso vai influenciar para nós na qualidade de um solo. E 50% do volume do solo seria os poros, né?
onde a metade teria que estar ocupado por água e a metade por ar, né? Porque precisa de água e ar. Até porque a raiz precisa muito de água e ar, e os micro-organismos também precisam muito de água e ar, tá? Então, o solo precisa ser arejado, ter ar e ter espaço para água. Então, o solo bom seria a metade do seu volume sólido e a metade com poros, tá? Isso é extremamente importante para que haja desenvolvimento da parte biológica do solo, desenvolvimento da raiz, crescimento e tudo mais, e aproveitamento dos minerais, tá? Então, falando da questão do solo, como é que está a parte física do solo? Vamos conversar um pouco sobre a parte física do solo, extremamente importante quando você vai falar em adubação. O solo, a física do solo, basicamente a gente fala em textura e estrutura. A textura diz respeito à composição dele, né? O solo é composto de quantos por cento de argila, quantos por cento de areia, quantos por cento de limo, né? Ou silt, né? E existe esse triângulo aqui de classificação do solo quanto à textura. Então, se você tem um solo com mais de 60% de argila, ele é extremamente argiloso. Se você tem um solo com mais de 60% de areia, ele passa a ser arenoso, né? Ou ele é argiloso ou é arenoso, né? E existem diversas outras classificações intermediárias, né? Franco argiloso, franco arenoso e tudo mais, né? Esse quadro aqui é um pouco complicado, mas se você ver isso aqui, ó, isso aqui é um esquema bem simplificado que mostra a textura do solo. Se você tem menos de 15% de argila, ele é arenoso. Se você tem mais de 60%, é muito argiloso. Se você tem 25%, é um solo médio, tá? Então, aqui nos dá a ideia de textura. Quanto mais arenoso o solo, menos água segura, tá? E normalmente queima a matéria orgânica mais rápido, é um solo mais quente. Quanto mais argiloso, mais segura a água. É um solo mais pesado e às vezes dificulta também o crescimento de raiz. Então, certo é ter um solo mediano conforme tudo na vida, né? Não pode ser nem um extremo nem outro. E aí a gente vai para a estrutura do solo. A estrutura do solo nos mostra como que está estruturado o solo com relação à sua parte de estrutura realmente, né? Como é que está a questão de poros, se está bem poroso, se não está, se é bem arejado, não, né? Aqui tem o exemplo de um solo próximo do ideal, a densidade dele é perto de 1 quilo, né? A cada litro 1 quilo, 1,13 gramas por centímetro cúbico, né? Que significa 1,130 kg por litro de solo. Ele tem 27% de macroporos e 35% de microporos, né? Aqui é onde fica a água e fica o ar. Normalmente a água fica mais no microporo e o ar mais no macroporo, tá? O macroporo é muito importante para a absorção momentânea da água. Se dá uma chuva pesada, se o solo tem bastante macroporos, a absorção é rápida, não faz escorrimento superficial. Então, é muito importante que exista esse equilíbrio, né, entre macroporos e microporos. À medida que ele vai adensando, já é um solo mais adensado, né, o peso dele já é maior, você vê que começa a diminuir o macroporos e aumentar o microporos, né? E um bem mais adensado, né, de 1,13 gramas, ele passou para 1,38, então ele está mais compactado, bem compactado. E olha o macroporos aqui, quase não tem, 4% e 49% de microporos. O que significa? Um solo desse, se chover uma chuva meio pesada, não consegue infiltrar, né? Tem dificuldade em filtrar a água, tá? Por outro lado, como a água no microporo, fica mais difícil da planta retirar, então tem que fazer muito mais força para retirar a água. Tem dificuldade de infiltração de raiz, né? Então começa a complicar a questão de compacto solo, o solo começa a ficar mais problemático, né? E aqui, né, se você começa a compactar, essa parte aqui de poros começa a diminuir. Em vez de ter 50%, né, passa a ter 40%, 30%, né? Então, se você tem um solo com bastante macro e
poros, principalmente macroporos, ele fica esponjoso, então absorve água com mais facilidade e armazena mais água, é um solo mais arejado, melhor crescimento de raiz, né? Tem vários benefícios quando o solo ele está próximo do ideal quanto à sua estrutura, tá? E para nós melhorar um solo compactado, subsolador? Não, a gente viu que o uso excessivo de subsolador, você faz você desestrutura o solo, né? E você não consegue estruturar ele conforme deve ser. O que estrutura solo, na verdade, é matéria orgânica e sistema radicular, porque funciona mais ou menos da seguinte forma: você tem as argilas, né? Aí você tem a matéria orgânica, junto com a matéria orgânica vai desenvolvendo os micro-organismos, vai fazendo agregado um pouco maior, vai juntando agregado, e o que agrega mesmo o solo são os macroagregados. Esse macroagregado, ele é formado pela junção do sistema radicular, das ínfulas de fungo e da matéria orgânica. Isso tudo junto vai fazer um emaranhado aqui que vai dar os macroagregados. Esse macroagregado que vai estruturar o solo. O sistema radicular, quando ele penetra no solo e morre, né, porque o sistema radicular, como a folha, vai crescendo, vai saindo folha nova, vai morrendo folha velha, as folhas velhas vão caindo aqui sobre o solo e vai apodrecendo pelos micro-organismos, vai se incorporando ao solo. O sistema radicular, da mesma forma, à medida que vai crescendo, vai saindo raiz nova, vai morrendo outras raízes. Onde morre raiz, é matéria orgânica que está aqui. No local da raiz fica os canículos, nas entradas, onde vai estruturando o solo, entrada de ar, de água, e os micro-organismos vai novelando com a raiz, vai estruturando o solo, e vai formando os agregados que vai dar os macroporos, microporos, tá? Então, isso tudo agrega. Então, o que agrega solo é sistema radicular, junto com matéria orgânica, junto com micro-organismo. Você vai fazer uma agregação natural do solo, vagarosamente, né? Lembrando que a planta é a ligação da atmosfera com o solo. Então, ela consegue pegar a luz solar e o carbono da atmosfera, trazer para o solo, desenvolve aqui e ela produz para nós os alimentos, né? Todo alimento nosso vem do solo, né? O nosso arroz, nosso feijão, nosso café, né? A nossa carne, tudo é produzido com a fotossíntese, né? Que produz matéria orgânica, que capta o carbono do solo, né? E sequestra o carbono, traz aqui para o solo. Nesse processo de decomposição da matéria orgânica pelo micro-organismo, também libera carbono, né? De 100 partes que entra aqui, 75, 80% retorna para a atmosfera nesse processo aqui de trabalho dos micro-organismos. Mas uma parte fica aqui armazenada no solo, que é o sequestro de carbono. Que no caso do café, já existe algumas propriedades no Cerrado Mineiro que já estão com certificação de carbono zero. Ele sequestra mais carbono para produzir café do que emite na atmosfera. E, na atualidade, é um ponto extremamente importante. E essa conexão, né, entre a planta e o organismo do solo se ocorre na rizosfera, que é aquela parte do solo próximo à raiz. O sistema radicular das plantas exuda, né, tem uma exudação, e essa exudação atrai o micro-organismo que a planta precisa, os benéficos, tá? Então, cada planta ela tem uma especificidade, né? Atrai um determinado micro-organismo para fazer uma simbiose aqui, né? Então, o exudado é aproveitado pelo micro-organismo e o micro-organismo ajuda aqui o sistema radicular, alguns até, que são as micorrizas, né? Até aumenta a área de absorção do sistema radicular. Então, existe aqui uma interação extremamente importante, favorável entre os micro-organismos do solo e o sistema radicular. E isso tudo aqui você vai acabando estruturando o solo. Existe uma seleção, né, conforme a gente falou, de organismos benéficos, né? E é extremamente importante que existe uma biodiversidade
isso aqui. Então, quanto mais sistema radicular diferente tiver no solo, melhor é para a saúde do solo. Agora, veja bem aqui o sistema radicular da braquiária, que a gente usa muito, né? Olha o volume de sistema radicular que tem, né? Que vai estruturar o solo, vai fazer interação com os micro-organismos. Veja o volume do sistema radicular do cafeeiro. Então, na linha do café, você tem o sistema radicular volumoso do cafeeiro. No meio da rua, se você fizer um manejo de mato ou braquiária, você tem esse sistema radicular aqui, que em interação com os micro-organismos, com matéria orgânica, vai estruturar o solo, vai deixar o solo mais poroso, mais equilibrado na temperatura, uma diversidade de micro-organismos. Então, uma lavoura que começa dessa forma, já com uma cobertura de braquiária desse sentido, imagine como está de baixo isso aí do sistema radicular, né? Agora, o melhor mesmo seria um café com uma diversidade de erva daninha como essa, né? Que aí você tem uma diversidade de sistema radicular embaixo como esse. Então, vai ter uma diversidade de micro-organismos que vai dar um equilíbrio no solo. Isso é extremamente importante para a saúde do solo, para a saúde das plantas, para o aproveitamento de fertilizante, né? Extremamente importante. Veja só esse exemplo aqui da propriedade do seu Osni Monteiro, em Carlópolis, né? Uma adubação, um plantio de café, uma implantação de braquiária antes para formar massa. Quando ele plantou o café, roça aqui, joga a braquiária aqui, e vai formando uma proteção, 100% de proteção do solo, né? Segura umidade, mantém temperatura, né? Uma série de benefícios. Isso aqui, esse plantio foi feito no final de fevereiro de 2017. Esse aqui, um ano depois, essa lavoura está dessa forma. Continuou com o manejo da braquiária, né? Uma rua deixa vegetar, a outra roça. Depois, quando essa cresce, roça essa e deixa essa aqui. Isso aqui influencia muito, uma influência grande no controle também de pragas e doenças, que futuramente a gente pode falar, não vamos ter tempo para falar no momento. Esse café aqui, ele produziu 2 anos e poucos meses depois, 10 sacos por hectare. Depois, em 2019, ele produziu 60 sacos por hectare. E esse ano ainda não colheu, desculpe, mas a previsão era 60 sacos novamente. Devido à seca, ele deve dar uns 50. Então, veja bem, com a lavoura dessa bem manejada, já está arrancando com uma média móvel de 55 sacos beneficiados por hectare. Esse é o café do futuro. Esse é o café que é competitivo, e mesmo que caia o preço, você consegue manter um custo baixo pela diluição do custo numa produtividade maior, né? E isso aqui, grande parte que a gente acha desse sucesso em produtividade aqui em Carlópolis é o nosso manejo de mato. Praticamente zeramos a erosão, né? E você tem um equilíbrio do solo que aproveita melhor os fertilizantes. O sistema de poda que se utiliza também aqui em praticamente todas as lavouras é extremamente importante para a melhoria do solo, porque você traz para o solo uma quantidade muito grande de matéria orgânica, né? Que são os restos da sua poda. Isso aqui melhora muito a matéria orgânica, e quando você poda o café, você força o brotamento, então você aumenta a produção de ramagem, você aumenta a produção de matéria orgânica, você aumenta a fixação de carbono, sequência de carbono. Isso aqui é uma lâmina do professor Alisson, do ProCafé, onde ele mostra que num café que teve 3 ciclos de poda em 6 anos, ele aumentou a matéria orgânica dele de perto de 3% para mais de 5%. Tá? E aqui nos 10, 15 centímetros de solo. Tá? Então, você consegue melhorar muito o solo também com essa prática que a gente tem aí. Esse aqui é um exemplo da propriedade onde tinha o meu saudoso café, né? Aqui são 7 hectares de café. Daqui aqui a parte mais alta do terreno, tem uns 500 metros até chegar aqui na estrada. Essa área aqui, tudo era do meu pai na década de 80, toda essa área aqui, né? Onde ele tinha café plantado no sistema mais antigo, 4x2, e o manejo dele era com grade no meio do café, porque ele plantava também feijão e arroz no meio do café, e quando não tinha grade para ele plantar as culturas anuais, ele tocava com roça-carta, tá?
Então, imagine o que era o problema de erosão. Se tinha a cada 5 metros uma curva de nível, mas mesmo assim não resistia, né? E daqui para baixo começava a fazer uma vossoroca, e aqui era um pequeno aterro na estrada, uma manilha de uns 60, 80 centímetros, não vencia a água da chuva, quando chovia forte. Isso aqui chegava a inundar aqui, tá? E estragava muito. Em 2005, 2006, eu recebi essa área e eu comecei a plantar o café e comecei a manejar mato, tá? Zerou a erosão. Essa passagem de água aqui na estrada, a manilha não tem mais nem vestígio de passar água, não sobra água aqui para passar, tá? Toda a água que cai aqui, mesmo que dá uma chuva muito pesada, não escorre, filtra tudo no solo. Eu consegui estruturar o solo com vários anos trabalhando com manejo de mato, e não tem problema de erosão. E a água do vizinho aqui embaixo, as minas, aumentaram o volume, porque eu fiz aqui uma área de captação de água, ela infiltra, ainda abastece o lençol freático. Então, aqui é uma prova prática de quando você maneja mato, você consegue zerar a erosão. Isso aí ajuda muito na estruturação do solo, né, e no aproveitamento de fertilizante. E a planta agradece com produção maior e contínua. Aí a gente falou da parte física do solo, né? E a segunda que vamos falar é sobre a parte biológica do solo, a biologia do solo. A gente acabou conversando na parte física, a parte biológica do solo também, porque vem junto, né? Quando você melhora a parte biológica do solo, melhorando a matéria orgânica, melhorando a capacidade de reter água, melhora a biologia do solo, os micro-organismos, que estrutura melhor a parte física do solo. Isso vem junto, né? E a gente sabe que a parte biológica do solo ainda é pouco estudada, né? Hoje já está se fazendo a análise biológica do solo, além da análise química. A Embrapa já desenvolveu a metodologia para isso, mas pouca gente faz. Mas tem coisa que acontece na parte biológica do solo que a gente não conhece ainda. A parte física, a parte química, até já está bem estudada, mas biológico não. Mas o importante é você ter espaço para ar, para água e bastante matéria orgânica, que aí as coisas acontecem. E nós vamos para a parte química do solo, né? Falando na parte química do solo, né, a gente tem que lembrar que a planta come no solo. Então, eu costumo falar para os produtores que o solo é o prato da planta, né? E aí eu pergunto, como é que está o prato, né? Está cheio ou está vazio? Está bem sortido ou só tem arroz, né? Quando você pega um prato bem sortido, ele é mais gostoso, dá mais saúde para a gente. Quando você come arroz só todo dia, você desequilibra o seu organismo. Assim as plantas. Situação ideal de um solo, conversando sobre as bases, seria dessa forma. Em torno de 60%, 65% das bases seria cálcio, 18% magnésio, 5% potássio e apenas 12% de hidrogênio mais alumínio, que mostra aí a parte de acidez do solo. Por que seria importante essas porcentagens? A gente vai ver um pouco para frente, que o potássio, mesmo quantidade pequena, às vezes ele absorve até mais do que o cálcio e o magnésio, que tem maior facilidade. A gente vai ver um pouco para frente. Agora, o que a gente encontra muito no nosso solo é essa situação aqui. Às vezes tem 77% de hidrogênio e alumínio, 3% de alumínio, e às vezes só 6% de cálcio, 3% de magnésio e 1% de potássio. Um solo extremamente ácido, com poucas bases. Um solo desse, a raiz não consegue crescer, não consegue desenvolver, né? E às vezes você não consegue nem formar mato no meio da rua, ou braquiária que é resistente não sai, porque você tem pouco nutriente, poucas bases e muito alumínio, muita acidez. Então você tem que, primeira coisa nesse tipo de solo é você corrigir a acidez de solo, até para você conseguir ter facilidade de formar matéria orgânica nele. E aí tem a nossa famosa barrica, né, onde mostra que é necessário que esses elementos todos estejam equilibrados. Se, nesse caso aqui, o potássio nosso está limitando a produção, e a barrica aqui diz que a produção está limitada pelo elemento que tem menos no solo. Então, o nosso desafio é você erguer todos os elementos no níveis que não falte para a planta, né?
E lembrar que esses elementos existe um equilíbrio tem que ter um equilíbrio entre eles, e existe concorrência entre eles. De repente, se o cálcio estiver alto demais, mesmo se o potássio estiver alto, mesmo que o cálcio e o magnésio também esteja alto, mas o potássio tem mais facilidade de ser absorvido e acaba inibindo a absorção de cálcio e magnésio. Então, além das quantidades, a gente tem que atentar pelo equilíbrio entre eles. Isso é extremamente importante. E aqui a gente tem um slide que faz parte do curso de fertilidade do nosso colega Nelson Minoli, onde ele esquematiza bem aqui a solução do solo e o seu equilíbrio, né? Aqui a gente tem a parte do ar do solo, né? Que no solo ideal seria 25% do volume. Tem a parte da solução do solo, a parte líquida, né? Que seria 25% do volume ideal. E nessa parte líquida que está os nutrientes dissolvidos, né? E esses nutrientes, ele está fixado, né? Ele está preso nas argilas, pelas cargas negativas, né? E ele está preso na matéria orgânica. Observe bem a quantidade de carga negativa que tem na matéria orgânica, nesse esquema montado aqui, e na argila. Então, a matéria orgânica ela tem muito mais carga do que a argila. Por exemplo, 1% de matéria orgânica chega a ter até 3, né, de CTC, de capacidade de troca de caixa, né? Então, um solo que tem 3% de matéria orgânica, já ia a CTC dele para de 8 a 9. Então, é extremamente importante a matéria orgânica no equilíbrio químico do solo. E aqui está a raiz, tá? Então, quando a raiz absorve um cálcio, ela tem que soltar, para a solução do solo, 2 hidrogênios. Então, entrou o cálcio, que tem 2 valências, tem que sair 2 valências para cá. Entrou 2 cargas negativas, tem que sair positiva, tem que sair 2 cargas positivas para cá, tá? Então, isso aqui ocorre o equilíbrio no solo dessa forma, tá? Isso aqui sempre está em equilíbrio e existe a troca. E é muito importante você ter essa capacidade que a gente chama de troca de cátion aqui, onde você consegue segurar, prender os nutrientes no solo para permitir a troca com a solução e a planta absorver isso aqui, tá? Veja a importância da matéria orgânica que tem na parte química do solo também, além da parte biológica. E outro fator importante que é bom ser discutido é a série heliotrópica. A série heliotrópica é a série preferencial de ligação dos cátion à carga negativa do solo. Se você tem o hidrogênio é extremamente forte a fixação no solo, muito mais do que alumínio. Alumínio é mais do que o cálcio mais do que o magnésio mais do que o amônio, mais do que o potássio e mais do que o sódio. Então, o sódio é o que fica mais, vamos dizer assim, mais solto no solo, prende menos. O potássio em segundo e assim vai. E para você tirar um alumínio do solo, ou um hidrogênio, principalmente alumínio, como ele é muito forte, a única maneira de você tirar ele é pela lei de ação de massa. A lei de ação de massa diz que você consegue reverter essa série desde que você tenha uma quantidade muito grande. Por exemplo, para você reverter aqui o magnésio para cá, você tem que ter uma quantidade muito grande de magnésio. Caso contrário, você não consegue reverter isso aqui, tá? Eu vou vir para cá, certo? E da mesma forma dos ânions, né? Os ânions, você tem essa relação. O fósforo é extremamente fixado, né? Na argila, na carga negativa, na carga do solo, né? E o cloro é o menos. Observe bem aqui, nessa ligação aqui do cátions, é o sódio que é mais fraco a ligação. E aqui é o cloro. Então, o cloro e o sódio encontram onde hoje na natureza mais? No oceano, né? Porque eles são mais fáceis mais soltos assim no solo, já carrearam tudo para o oceano durante os bilhões de anos que tem.
Tá? Então, essa série de ligação às cargas do solo é extremamente importante, que nos orienta na questão de equilíbrio de adubação, né? Preferência de absorção. Na preferência de absorção, você tem aqui, no caso do cátion, amônio tem maior preferência do que o potássio, que tem maior do que o magnésio, maior do que o cálcio. Por isso que é importante que o cálcio tenha 3 vezes mais no solo do que o magnésio 3 vezes mais do que o potássio. Porque pela lei de ação de massa, né, para o cálcio ser absorvido, né, ele tem que ter muito mais do que o magnésio, muito mais do que o potássio. Então, a gente sempre, assim, basicamente, a gente fala que no solo tem que ter 1 de potássio, 3 de magnésio e 9 de cálcio, tá? Tem que ser mais ou menos essa proporção, justamente pelas essas condições de facilidade de absorção. E no caso do ânions, a relação é nitrato primeiro, depois o cloreto, o sulfato e o fosfato, tá? E aqui eu vou discutir bem com vocês aqui a questão do potássio. O potássio, esse menino aqui tem dado muito trabalho para nós aqui em Carlópolis. O que aconteceu aqui em Carlópolis? Pelo uso excessivo de esterco de galinha e pelo uso por muitos anos de formulados como 2520 e o 20020, se aumentou muito o potássio nosso no solo. E se aumenta muito o potássio, o que acontece? A gente conversou que na série de eutrópico, o potássio tem preferência na absorção em cima do cálcio e magnésio. Então, o que acontece? O potássio ocupa as cargas do solo, compete na CTC do solo, e aí você deixa o cálcio e o magnésio um pouco mais solto, né? E às vezes até lixivia um pouco de magnésio. O potássio compete, em grande quantidade, compete na absorção e compete na translocação. Então, eu costumo dizer que o potássio é um meninão, um solteirão, um rapaz solteiro. Ele é livre, ele não se liga a nada, tá? Ele não tem ligação, ele é um elemento livre. Ele é extremamente competitivo, com cálcio, magnésio, principalmente. E ele tem dado muito problema para nós aqui, porque, como ele tem muito, ele dificulta a entrada de cálcio e magnésio na planta. E aí você tem planta que não cresce, você tem planta que cintura, tá? Mesmo com níveis não muito ruins de cálcio e magnésio, mas o potássio é muito mais alto, tá? Então, por que acontece isso? O magnésio, né, ele é o núcleo da molécula de clorofila, conforme está aqui esquematizado aqui, né? Então, se faltou magnésio, falta clorofila. E a clorofila é a que você transforma a energia do sol, né, com os nutrientes que vêm do solo, mais o carbono que vem da atmosfera, em energia para a planta. Faltou magnésio, falta energia para a planta, falta crescimento. E se faltou cálcio, o magnésio, além disso, ele é parte integrante de os principais metabólitos da planta. E, além disso, ele é acarreador do fósforo, facilita tanto a absorção do fósforo como a translocação do fósforo. Então, ele influencia, além da clorofila, no transporte do fósforo, nos metabólitos. Então, faltou magnésio, o baque para a planta é muito grande. E se faltou cálcio, também é muito grande. O cálcio, se não tiver cálcio na planta, ou não tiver cálcio no solo próximo do sistema radicular, na raiz, não há crescimento de raiz. O cálcio é importante na estruturação da planta, faz parte da parede celular, ele dá resistência, tá? Então, se faltou cálcio e magnésio, a planta não cresce e ela definha, mesmo que tenha outros elementos, né? É a questão da falta do equilíbrio. E os sintomas de cálcio e magnésio são esses, né? O cálcio, normalmente, os sintomas são mais na beirada da folha, né? E o magnésio na internerval, né? O cálcio, lembrar que o cálcio a gente vai ver depois, ele é imóvel, então ele acaba aparecendo nas folhas mais novas. O magnésio nas folhas mais velhas, o sintoma. Esse aqui é deficiência de magnésio, tenho certeza que muitos de vocês já viram muito isso na lavoura, e quando você consegue ver isso aqui, na verdade a fome já faz muito tempo para trás, então já está prejudicando muita planta há muito tempo, né? E quando você vê o sintoma na folha,
já faz muito tempo que a planta está passando fome naquele alimento, tá? Então, por isso é muito importante você ter um acompanhamento de análise foliar para você ver a deficiência antes de apresentar sintoma. Esse aqui é deficiência de cálcio, né? Você tem a borda amarelada, às vezes meio esbranquiçada, sempre uma folha mais nova. Isso aqui é uma das razões do excesso de potássio nas plantações aqui de Carlópolis, né? Muito usado o esterco de frango, e olha aqui a análise do esterco de frango, se você pegar aqui mediano, aqui com 6 criada, tá? Tem praticamente 3 vezes mais potássio do que nitrogênio, e pelo menos 2 vezes mais do que fósforo. Então, a concentração de potássio é muito grande. E, além disso, muitos produtores usavam 25-20 ou 25-20-0-20, né? Sem cálculo de adubação, 200 gramas por adubação, por cova, né? E aí você começou a aumentar muito o potássio. E aí você chega na análise hoje de algumas propriedades dessa forma, com 0,65, 0,63 de potássio, sendo que acima de 0,30, 0,32, a gente já começa a ter excesso de potássio. Uma lavoura dessa aqui não tem dado muito problema, porque se eu observar, o cálcio e o magnésio também está alto, então existe algum equilíbrio, mas começa a preocupar, tá? Existem lavouras também com excesso de fósforo, quando começa a aumentar, aqui já está um pouco alto, né? Acima de 12 ppm, aí você começa a interferir na absorção de outros elementos, tipo, principalmente zinco, né? Então, começa a dar alguma deficiência de micronutriente por excesso de fósforo e dá deficiência de cálcio e magnésio por excesso de potássio. Então, esse desequilíbrio é extremamente importante para você não causar problema na planta. A gente tem exemplo aqui em Carlópolis, que a lavoura não crescia, não desenvolvia, cinturava. Quando a gente viu que a quantidade de potássio estava extremamente alta, a gente cortou o potássio, não colocou mais potássio. Aí a planta começou a se desenvolver. Esse também é um quadro aqui da apresentação do Nelson Minoli, onde ele mostra aqui a mobilidade dos nutrientes. Então, sempre lembrar que a maior parte dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, tem alta mobilidade no floema, né? Então, significa que se houver falta na planta, ele se transloca das folhas mais velhas para as folhas mais novas, os frutos. Então, as folhas mais velhas sente deficiência. Então, as deficiências vai apresentar na folha mais velha. Ele vem para a parte mais nova da planta. Já a maior parte dos micronutrientes, ferro, cobre, manganês, molibdênio e zinco, a mobilidade é baixa. Então, o que acontece? Ela não sai, se faltar, não sai das folhas velhas para a folha nova. Então, a deficiência vai apresentar nas folhas mais novas. Existe 2 caboclos aqui, o cálcio e boro. Esse aqui é complicado. Esse aqui é um burro empacador. Esse aqui não tem mobilidade no floema. Então, ele não transloca na planta. Apesar do cálcio ser magro, ele não tem mobilidade. Então, acaba dando a deficiência também na folha nova. Então, isso aqui é muito importante. Eu acho que o Nelson até colocou aqui embaixo, sim. A importância de manter teores adequados de cálcio e boro no solo, porque ele tem que estar absorvendo constantemente. Tá absorvendo, porque não existe uma redistribuição na planta. Tá? Então, o cálcio e o boro é extremamente que esteja no solo, né? Por isso é importante a matéria orgânica, tem uma quantidade, normalmente a maior parte da matéria orgânica tem um teor de boro bom, né? E o cálcio é extremamente você manter em níveis bons no solo. E o cálcio vem da onde? A principal fonte é o calcário, né? Então é importante que seja bem calcareado, tá? O seu solo. E aqui eu dou um exemplo aqui de um padrão referencial para análise foliar. Lembrar que é extremamente importante a gente começar a se preocupar em fazer análise foliar da nossa lavoura, normalmente lá por dezembro, para dar uma checada como é que está a absorção das primeiras 2 adubações, e aí você consegue equilibrar e corrigir alguns desvios na segunda e na terceira adubação. Tá? E aqui os padrões de análise de solo, que também esses aqui, os que é do Procafé, mas existe do IAPAR, existe vários do IAC, né, da IPAMIG, mas não foge muito. E aqui um detalhe aqui,
Com relação ao potássio, eu voltei aqui aqueles dados daquele produtor, né? Onde aqui está com 0,65 de potássio no solo, e o potássio aqui, ó, acima de 0,4 já é alto, tá? Então, o Procafé, o Machello, acima de 140 ppm, que vai bater na 0,3 aqui, ele já corta a adubação de potássio. Nós estamos cortando aqui em Carlópolis acima de 200 ppm, que vai dar na faixa de 0,50, mais ou menos, 0,50 centimol, tá? Aqui no caso, já cortou faz tempo, né? Que está em excesso faz tempo. Então, lembrar que o excesso de potássio, em muitos casos, está prejudicando a absorção do cálcio e magnésio e tem prejudicado muito a planta. Tomar muito cuidado com esse danado aqui. E o cálcio é extremamente ágil, móvel, tá? Tanto é que na folha do café, se você tirar uma análise foliar logo depois de uma chuva pesada, ele vai dar falta de potássio. Por quê? Porque a chuva lavou o potássio da folha, derrubou no solo. Derruba no solo, ele sobe de novo, tá? Então, até os pesquisadores dizem que o potássio fica na janelinha da folha. Deu uma chuva pesada, derruba ele da janela. Ele não se liga a nada, ele é um danado muito ágil e que, às vezes, ele é muito competitivo, principalmente cálcio e magnésio. Tomar cuidado com o danado aí. Na hora de vocês fazerem adubação, e de analisar e avaliar a análise de solo. Tomar cuidado com o excesso de alguns elementos. Tem aqui o exemplo que sempre eu dou do alumínio, do zinco, né? Dá problema seríssimo em lavoura nova. Olha aqui, né? Uma planta aqui com deficiência, com clorose. Você vai, arranca a planta, você vê o sistema radicular. Engrossou a raiz, é excesso de zinco, tá? Tomar cuidado que o sintoma de excesso da maioria dos elementos é quase igual ao sintoma de falta, tá? E às vezes você acha que está faltando e coloca mais, aí você acentua o excesso, né? O zinco está entre os metais mais tóxicos, né? E ensaio mostrou que o zinco é um micronutriente que torna mais tóxico na planta de café em excesso, principalmente em café novo. E tem que acompanhar através da análise foliar periódica para evitar teores elevados e prejudicar, né? E sempre lembrar que análise clínica é soberana analítica, então sempre observar a parte de campo, tá? Para ver se bate mais ou menos com as análises, tá? Tipo, tá com sintoma de deficiência de zinco na parte superior da planta. Desce debaixo da planta, tira com a mão a folha debaixo da planta, vê o sistema radicular que está por cima, superficial. Rapa um pouquinho aí. Se tiver raízes grossas assim, não é deficiência, é excesso de alumínio. Então, tomar muito cuidado com esses detalhes aí. Vamos falar um pouco, a gente falou da questão de solo, né? Falou da questão química, só que para a planta absorver, precisa de raiz, né? Então, a raiz ele é o suporte da planta, é responsável por absorver as águas e os nutrientes, produz metabólitos importantes para a planta, alguns hormônios, né? E é onde armazena boa parte da reserva da planta. Então, a sistema radicular é extremamente importante. A gente tem que dar condição de solo para que forme um sistema radicular muito bom, né? Eu costumo dizer que a raiz é a boca da planta, para os produtores, né? Então, pela raiz, a planta não come, ela bebe, né? Então, ela bebe pela raiz. Na verdade, a raiz, ela suga como se fosse um canudinho, né? Então, o sistema radicular do cafeeiro tem que ser muito bem formado, muito sadio, muito forte e muito amplo, para que você tenha uma copa muito boa. E tomar muito cuidado com isso aqui. Muitas lavouras têm que ser arrancadas, porque a gente tem problema de raiz, já que vem desde a muda. E como é que as plantas retiram a água do solo? Pela raiz, tem que ser forte, profunda, ampla. Eu sempre bato muito nisso aí, a gente tem que formar muita raiz. Vamos formar café? Se preocupar em formar raiz, porque é por ali que a planta come, bebe, né? Tem que ser muda de excelente qualidade, tem que preparar muito bem o sulco, pelo menos com mínimo de 40 centímetros de profundidade, fazer uma correção do solo, se necessário também usar gesso para corrigir mais em profundidade,
fazer adubação de plantio no sulco e misturar bem em profundidade, né? Plantar sempre 60 dias depois de misturar, para que haja uma boa interação entre o fertilizante, esterco e o solo, de modo que não queima as raízes das mudas. A outra detalhe importante quando se vai falar em adubação é a época de adubação, né? Esse também aqui é um slide da apresentação do Nelson Minoli, que eu apresentei, onde ele mostra aqui, no caso, a fase do ciclo do café e a exigência, né? Então, a exigência do fósforo, que é em vermelho, começa pequeno aqui, a partir de setembro aumenta bastante, e já em dezembro já tem quase nada e desce pouco. Se você pega o potássio, que está em verde aqui, aumenta muito a exigência em outubro, vai até dezembro, começo de janeiro, depois mantém um pouco alto ainda, mas cai um pouco. E no nitrogênio também. Então, de que adianta você jogar fósforo em fevereiro, março, né? A fome maior dele já passou. Então, por isso que no fósforo a gente joga tudo numa adubação só, logo no começo. Até porque o fósforo não perde por lixiviação, nem por volatilização, tá? Então, você pode aplicar tudo o que ele precisa de uma vez só. O potássio, já a fome dele maior, vai até janeiro. Então, a gente fala que tudo que a planta precisa de potássio, seria bom colocar no máximo até dezembro, porque é o período de maior fome dele, né? E o nitrogênio, ele também tem uma quantidade maior de exigência aqui até janeiro, começando em fevereiro, só que você não pode aplicar tudo meio agora, porque é um nutriente, é um adubo que perde muito fácil, ou por volatilização ou por lixiviação. Então, se divide o nitrogênio, pelo menos em 4 aplicações, em terreno arenoso até em 6 aplicações, tá? Então, muito cuidado na época de aplicação, para você ter um maior aproveitamento, né? E não deixar a planta passar fome, você aplicar o que a planta precisa depois que passou a fome dela. Então, a época de adubação é muito importante. E aqui é o local de adubação, né? Isso aqui é o comportamento dos elementos no solo. Se você pegar o nitrogênio aqui, ó, 99% do comportamento no solo, do deslocamento no solo, é por fluxo de massa. O que significa? Significa que a água, a umidade leva ele, distribui. Então, você pode pôr distante da raiz, em cobertura, que ele se distribui bem. Você pega o fósforo ele tem um pouquinho por interceptação de raiz, fluxo de massa quase nada, e por difusão. Então, o que significa? Você tem que pôr ele muito próximo da raiz. Então, o fósforo você tem que aplicar ele espalhado por baixo da saia do café, em cima, onde está todo o sistema radicular, para que todo o sistema radicular fique em contato direto com o fósforo, tá? O potássio ele já tem 25% de fluxo de massa e também um pouco de fusão, então também é bom que vá mais próximo da raiz em cobertura, mas não é tão exigente como o fósforo, né? Você pega o cálcio e o magnésio, a maior parte é por fluxo de massa, então já não tem muita exigência de uma boa distribuição, e assim todos os alimentos. E lembrar que os micronutrientes, né, a maioria deles seria a aplicação mais foliar, tá? A não ser o zinco, né, em algumas... o zinco que ele tem pouca mobilidade, né? O boro tem pouca mobilidade, tem que ser mais solo. O resto pode ser via foliar. O zinco em solo muito argiloso, também ele tem uma resposta um pouco mais fraca no solo. Pode ser via foliar. Ok? E, para encerrar, a gente queria deixar aqui algum material de apoio, porque a gente não desceu a nível de detalhe na questão da adubação, a gente se prendeu mais a alguns pontos básicos, né? Mas tem muito material que a gente já distribuiu para vocês, né? Tem a palestra de adubação básica em café do Nelson Minoli, que está em PowerPoint. A maioria de vocês já tem ela, que foi distribuída em outros treinos de visita passado. A gente tem a adubação foliar, que essa aí eu que fiz, também está em PowerPoint. Tem a adubação 1, que foi eu também que montei ela, está em PowerPoint. Tem a palestra do curso Café de Maio 2007, do Júlio César, do IAPAR, onde ele coloca as exigências e a recomendação de adubação. Tem um material que eu gravei
esse ano sobre como minimizar prejuízo com a seca. Está em PowerPoint, também está um vídeo no canal, no meu canal do YouTube. E tem também a qualidade treino visita, em março de 21. Está em PowerPoint e também está em vídeo. Isso aqui na verdade, é um curso, tem 1h30 quase de conversa, tá? Então, esses materiais estão disponíveis, a maioria de vocês já tem ele, né, que vai dar para aprofundar um pouco mais. E a gente queria agradecer a participação aí, ó, de vocês, de estar ouvindo a gente, tá? E eu tenho um tempinho e queria contar uma historinha para vocês. Existia um menino na faixa de 6, 7, 8 anos, que ele estava muito doente, foi diagnosticado com uma doença degenerativa e não tinha solução. A tendência era agravar cada vez mais. E ele estava piorando. E o desejo desse menino, sempre o sonho dele foi ser de bombeiro. Aí ele sempre falava disso, a mãe dele falou assim, vamos dar um agrado para esse menino. Ela foi lá no destacamento de corpo de bombeiro, falou com o comandante e perguntou se daria para ele receber o menino lá, para o menino visitar, né, o corpo de bombeiro um dia lá, visitar. Aí ele explicou a situação do menino para o comandante. O comandante falou, minha senhora, nós vamos fazer um pouco mais. A senhora dá uma semana para nós, para a gente se preparar aqui, para receber o seu filho. Passa para nós também o número do calçado dele, o número da roupa dele, o manequim dele. E a gente vai ver se a gente consegue preparar uma roupa para ele aí. E marcou um dia, uma semana depois, o menino foi lá, 7 horas da manhã, e falou, traz ele aqui que ele vai ficar com a gente um dia aqui. Aí chegou lá, o menino recebeu, tinha mandado fazer a roupa, fez o uniforme de bombeiro, vestiu o menino, botou a bota, botou o chapéu de bombeiro, ficou um bombeiro, né? E aí o menino acompanhou aquele destacamento durante o dia todo. Naquele dia teve 3 ocorrências, o menino acompanhou todas as 3, ficou o dia todo lá no corpo de bombeiro. Voltou para casa, o menino não falava outra coisa do que a experiência que ele teve, de um dia de bombeiro. E, infelizmente, o menino foi arruinando, uns 15 dias depois, ele foi internado, e teve um dia lá que o médico falou, infelizmente, não dá. E eu acho que a gente fez tudo que podia fazer, mas os organismos dele estão entrando tudo em falência, o coração dele não vai aguentar, acho que não aguenta 24 horas, e ele vai morrer consciente, mas não tem o que fazer mais. E como ele falava sempre, todo dia do bombeiro, a mãe dele pensou, eu vou lá falar com aquele comandante para ver se manda um bombeiro ficar com ele aqui, né, pelo menos no último dia de vida. Foi lá, conversou com o comandante falou, minha senhora, nós vamos fazer um pouco mais. A senhora volta para o hospital e só avisa a administração do hospital que não é para assustar. Nós vamos chegar com a sirene ligada. E a senhora deixa a janela do quarto aberta, pendura lá uma toalha branca para a gente saber que é a janela do quarto do seu menino. E assim foi feito e logo veio o barulho da sirene, o caminhão do bombeiro parou debaixo da janela e ergueram a escada e entrou 16 bombeiros dentro do quarto do menino. E ali ficou, o menino estava consciente, conversou com os 16 bombeiros e assim fez a última vontade do menino, tá? Com isso eu queria dizer para vocês que a gente tem a oportunidade na vida ou no nosso trabalho de sempre fazer um pouco mais, né? E eu digo para vocês que talvez o sucesso do trabalho nosso de café na região de Santo Antônio da Platina, principalmente no grupo das mulheres, é porque a equipe sempre fez um pouco mais, tá? A gente não se contentou apenas com o normal, com a nossa obrigação. E o pessoal sabe muito bem disso, né? Principalmente os degustadores, os meninos que ajudam na classificação, né? A Cintia, que sempre correu atrás de um monte de coisa aí, tá? Muita gente, muitas vezes, ficou até de madrugada, até tarde da noite, degustando café, classificando café, preparando café,
Isso é um pouco mais. Isso faz a diferença, tá? Não vamos nos contentar apenas com o básico, apenas com o normal, porque se a gente fizer isso, a gente está na média. E resultado médio, na verdade, é um resultado medíocre, né? Isso não é importante, tá? O mundo precisa de pessoas que sempre fazem um pouco mais. E com isso, eu coloco essa frase aqui, né, do Arthur, que diz que comece onde você está. Não dê a desculpa que você está no lugar errado, que você não faz nada porque não é aí que você queria estar. Comece aí. Se você está aí, é porque Deus quer que você faça alguma coisa aí onde você está. Use o que você tem. Não dê desculpa que falta ferramenta, que você não tem isso, não tem aquilo. Use o que você tem e faça o que você pode, tá? Existe, eu acho que é o Sérgio Portela, que ele diz o seguinte: faça o melhor com aquilo que você tem e procure melhorar a condição para que você possa fazer melhor ainda. Não se contente, não justifique, às vezes, com a falta de condição para você. E existe uma outra frase que eu gosto muito também, que é do Gandhi, né, que diz o seguinte: qualquer coisa que você faça será insignificante, mas é muito importante que você faça, né? O mundo precisa de cada ação nossa, de cada dia, tá? Com isso aí eu agradeço, espero que vocês, em cada dia de vocês, em cada ação, façam para aqueles produtores um pouco mais, né? E assim eu acho que a gente vai crescer, o mundo cresce, a cafeicultura vai crescer. Muito obrigado, tá? E fique com Deus.